Quando você se afasta, ele sente. Mas não da forma romântica que você imagina. Ele não sente sua falta, sente sua ausência. E há uma diferença profunda entre as duas coisas. A falta vem do amor. A ausência vem da energia. Você não precisa estar presente fisicamente para estar vibrando dentro de alguém. Porque tudo que é intenso cria laços. E laços energéticos são reais. Eles prendem, alimentam, drenam. E muitas vezes continuam existindo mesmo depois que tudo acabou. E quando você finalmente some, quando decide não reagir, não correr atrás, não implorar, algo muda no campo. Ele sente. Mas o que ele sente não é saudade, é o colapso da fonte de energia que ele se alimentava. Joe Dispenza diz que onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E por muito tempo, você colocou sua atenção nele. Nos gestos, nas mensagens, nas esperas, nas esperanças. Você alimentou um campo que só existia porque você o mantinha vivo. E quando você se retira, esse campo se apaga. É aí que ele sente, não o amor, mas o vazio que a tua energia preenchia. O narcisista, o imaturo, o homem que se sente Deus dentro da dinâmica afetiva, não ama a tua presença. Ele ama o reflexo de poder que sente quando te controla. E quando você some, o controle acaba. Ele sente o desespero, não da perda, mas da falta de domínio. É como se o espelho quebrasse e ele fosse obrigado a se ver de verdade. Mas o espelho agora é você, e você não está mais lá. É nesse momento que a ausência começa a ensinar o que a presença nunca conseguiu. Porque o silêncio fala onde as palavras falhavam. O seu silêncio agora é vibração. Ele ecoa no campo emocional dele como uma ruptura. Ele percebe que algo se desconectou, mas não entende o quê. A mente dele começa a buscar, não você, mas a sensação de poder que você representava. Joe Dispenza fala que o cérebro humano é viciado em padrões emocionais. E o que você quebrou ao sumir foi o padrão. Você quebrou o ciclo químico do controle. Ele tenta te provocar, te testar, te puxar de volta. Não por amor, mas para restabelecer o equilíbrio energético que ele dominava. E cada vez que você não reage, a mente dele entra em conflito. É como tirar a droga de um viciado. Ele sente a abstinência da tua energia. Mas o que ele não entende é que o seu silêncio é a sua cura. Porque o silêncio não é ausência, é campo sendo reequilibrado. Você não está ignorando. Você está limpando. Você está desfazendo acordos energéticos inconscientes que o prendiam. E quando a energia se reorganiza, o poder volta para onde sempre deveria estar, dentro de você. É por isso que o sumiço é tão poderoso. Ele é um rito espiritual, não uma estratégia. É o momento em que você declara ao universo: eu não vou mais gastar energia sustentando o que me destrói. E o universo responde. As sincronicidades mudam. O corpo relaxa, o coração desacelera e o campo começa a vibrar em uma nova frequência, a da paz. E é justamente essa paz que o outro sente como ausência. Quando você some, o que ele sente é a perda da influência sobre o seu campo. Ele sente que a energia dele já não chega em você. Ele tenta pensar, lembrar, sentir, mas nada vibra mais igual. E é nesse silêncio que ele começa a perceber o que realmente perdeu. Não você, mas o poder que ele tinha sobre você. Porque quem controla a tua emoção, controla a tua vibração. E quando você some, você quebra essa cadeia invisível. Joe Dispenza diz que a energia é informação com emoção. E por isso, quando você muda sua emoção, você muda a história. Você reprograma a memória. E cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, você reescreve o roteiro do seu campo quântico. Você deixa de ser personagem da história dele e volta a ser autora da sua. Ele vai tentar te alcançar de novo. Vai te provocar de formas sutis, enviar mensagens ambíguas, fazer postagens enigmáticas. Mas não se engane, não é amor. É tentativa de reconectar o fio energético que você cortou. E quando você entende isso, você para de cair nas armadilhas. Porque você já não reage mais à forma, e sim à essência.
E o que não vibra com a tua verdade simplesmente não te toca mais. Quando você some, ele sente, mas o que ele sente é o retorno da própria solidão. Ele volta a se encontrar com o vazio que tentava esconder usando o teu amor. Ele sente a própria escuridão, mas acredita que é culpa sua. Porque é mais fácil culpar quem foi embora do que enfrentar quem ele é. Mas esse processo não é sobre ele, é sobre você. Sobre o seu retorno ao seu centro, a sua energia, a tua luz. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde ao estado de coerência interna e o teu sumiço é o primeiro passo para essa coerência. Você para de enviar energia fragmentada e começa a emanar uma só vibração, presença. Mesmo ausente, você começa a vibrar presença. Presença em si, presença em Deus. Você não está fugindo, você está voltando. Voltando para onde tudo sempre começou, o teu coração. E quando você volta para o coração, a energia dele não tem mais permissão para te alcançar, porque o campo de quem se cura é protegido pela verdade. E a verdade, por mais silenciosa que pareça, é uma das forças mais altas que existem. Comente, meu silêncio fala por mim. Se você sentiu que essa mensagem falou direto com a sua alma, então não ignore o chamado. O próximo passo da sua libertação está dentro do meu e-book, que está na descrição deste vídeo. Ali eu te guio em um processo prático e profundo para reprogramar a mente, curar o corpo e restaurar o seu campo energético para que ninguém nunca mais use a sua luz contra você. Não é apenas leitura, é um reencontro com o poder que Deus colocou em você. Clique no link da descrição e comece agora o seu processo de libertação. Sumir não é desaparecer, é se reencontrar. E o que muitos chamam de indiferença é, na verdade, um grito silencioso da alma pedindo espaço para respirar. Você passou tempo demais tentando ser ouvida, compreendida, escolhida. Mas a verdade é que o amor não floresce em quem ainda precisa ser visto, floresce em quem já se enxergou. Joe Dispenza ensina que toda emoção sustentada cria um campo eletromagnético. Durante o tempo em que você se doava, esse campo era alimentado por uma única emoção: carência. Não importa o quanto você disfarçasse com gestos de amor, lá no fundo havia um medo. O medo de perder, o medo de não ser suficiente. E esse medo emitia uma vibração que dizia ao universo: eu preciso dele para me sentir viva. E o universo, obediente, continuava te dando exatamente isso, dependência. Mas quando você some, quando para de reagir, esse campo colapsa. A frequência do medo começa a se dissolver e algo novo nasce, a vibração da autonomia. É o primeiro sopro de liberdade. Você começa a perceber que o amor não precisa de plateia, não precisa de testemunhas. Ele acontece dentro. O sumiço, então, não é uma estratégia, é uma reconfiguração energética. Você deixa de enviar sinais de necessidade e começa a emitir sinais de presença. É por isso que, quando você se afasta, ele sente. O campo que o alimentava muda de polaridade. Você era o ponto de recepção da energia dele. Agora é o ponto de origem da sua própria. E o que era um circuito de troca desigual se torna um campo fechado, autossuficiente. Ele tenta te alcançar, mas já não encontra o mesmo canal. Você não vibra mais na escassez, vibra em completude. E completude, para quem vive de domínio, soa como rejeição. Joe Dispenza fala sobre coerência cardíaca, o momento em que o coração e o cérebro começam a operar em harmonia. Quando você se distancia, você dá espaço para essa coerência acontecer. O corpo deixa de vibrar no modo de sobrevivência e começa a vibrar em criação. E é nesse estado que o espírito volta a te tocar. Você começa a sentir a presença de Deus de novo, não como promessa, mas como respiração. Você percebe que o amor que buscava no outro era só o reflexo do amor que você havia esquecido dentro de si. A ausência, então, deixa de ser um castigo e se torna um santuário. O silêncio deixa de ser vazio e se torna oração.
E pouco a pouco, o que antes era dor se transforma em poder. Não o poder da vingança, mas o poder da clareza. Você começa a enxergar o outro sem as lentes da carência. Percebe o narcisismo, a manipulação, os jogos, mas agora sem raiva, sem culpa. Você apenas vê, e ver é o primeiro passo para se libertar. O silêncio não é frio, é cura vibracional. Cada vez que você escolhe não responder, você envia ao universo uma mensagem clara. Eu confio no meu valor. E o universo responde reorganizando o teu campo. As coisas que te drenavam começam a se afastar naturalmente. Os vínculos desiguais perdem força. As pessoas que não vibram com a tua verdade param de te encontrar. Porque quando você muda a frequência, o destino muda de rota. E ele, o homem, o narcisista, o manipulador, sente essa mudança. Não como saudade, mas como perda de acesso. Ele tenta te provocar, não porque quer o teu amor, mas porque quer recuperar o controle energético que tinha. Ele quer a velha você, aquela que corria, que cedia, que vibrava desespero. Mas ela não existe mais. O silêncio que você sustenta é a prova viva da tua evolução. Joe Dispenza diz que a energia do coração é capaz de reprogramar a mente. E quando você se alinha com essa energia, os laços tóxicos se rompem sem esforço. Você não precisa bloquear, discutir, justificar. A vibração da verdade faz o trabalho por você. É o que a Bíblia chama de aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio espiritual é mais barulhento do que qualquer discurso. Quando você some, a energia se purifica. Tudo o que era baseado em ilusão começa a se dissolver. E o outro, que vivia se alimentando do teu amor, se vê diante do próprio espelho. Pela primeira vez, ele precisa encarar o vazio dele. E o vazio grita. Mas você agora já não vibra nessa frequência. Você observa, mas não absorve. Você sente, mas não se prende. Você ora, mas não volta. Porque quem volta por carência, volta menor. E quem escolhe o silêncio, volta inteira. O silêncio é o teu retorno à verdade, a reconexão com o que é teu por direito. Paz. Ele pode até sentir falta da tua energia, mas a ausência é o teu batismo. Você está sendo preparada para uma nova realidade, onde o amor não dói, onde a entrega não é submissão, onde o sentir não é prisão. O universo não te tira pessoas, te tira peças. E o que você chama de solidão é o campo se reorganizando para a tua expansão. Você não está sozinha, está sendo devolvida ao teu eixo. E nesse eixo, ninguém te manipula, ninguém te mede, ninguém te prende. Porque quando a alma retorna ao centro, o espírito assume o comando. Comente, meu silêncio é minha força. E se essa mensagem tocou o teu coração, se inscreva no canal, porque nós vamos mergulhar no que acontece depois do silêncio. O despertar da energia feminina, o realinhamento com o amor divino e o momento em que o desapego se transforma em renascimento. Há um instante em que o silêncio deixa de ser estratégia e se torna natureza. Você percebe que não está mais forçando o afastamento, ele simplesmente é. O que antes era esforço, agora é paz. E essa é a prova de que a cura aconteceu. Porque a verdadeira libertação não é quando você para de amar o outro, é quando o amor deixa de te ferir. Joe Dispenza diz que o corpo leva tempo para se ajustar à nova mente. Durante anos, você se habituou à química da carência. A cada mensagem dele, o cérebro liberava dopamina. A cada rejeição, cortisol, a cada migalha de atenção, adrenalina. Você vivia em um ciclo de estímulo e abstinência, como quem respira ansiedade e chama de amor. Mas quando você se afasta e permanece, o corpo começa a se reprogramar. As substâncias que te mantinham presa se dissolvem e o sistema nervoso começa a aprender uma nova linguagem, a da calma. E é nessa calma que você renasce. Você deixa de ser reativa. O que antes te abalava, agora te desperta compaixão. O que antes te fazia chorar, agora te ensina. E aos poucos, você percebe que a ausência não é mais um vazio, é um altar. Um lugar onde Deus trabalha em silêncio, reorganizando o que você achava que estava perdido.
Nada se perde quando você se reencontra. Joe Dispenza fala sobre o poder da coerência entre o coração e o cérebro, e é isso que começa a acontecer quando você cessa o ruído. A mente já não comanda o coração guia a mente. Você deixa de pensar sobre o amor e começa a sentir o amor. Não aquele que prende, mas o que expande. O que antes era um laço, agora é uma lembrança. E a lembrança deixa de doer quando você entende que o propósito dela era te acordar. Porque é assim que Deus trabalha. Ele permite a dor que desperta, mas nunca a que destrói. O homem que te fez duvidar de si foi o mesmo que te levou a descobrir o teu valor. A rejeição que te rasgou foi a mesma que te devolveu a fé. A perda que parecia o fim era, na verdade, o portal. E agora você entende. Não era ele que você precisava. Era você. A energia feminina desperta, não corre, não implora, não explica. Ela observa, entende e se retira. Não porque desistiu, mas porque compreendeu. E compreender é o verbo mais silencioso do amor. Você começa a perceber que a tua energia é sagrada demais para ser gasta tentando ser lembrada. O teu silêncio é oração, tua ausência é ensinamento e tua presença, quando plena, é milagre. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde à coerência emocional, não à carência emocional. E é por isso que agora a tua energia começa a atrair o que é compatível, não o que é carente. Você deixa de chamar lição o que era só repetição. E o universo, que sempre espelha o teu estado interno, começa a te devolver novos reflexos. Pessoas que falam com verdade, que sentem com respeito, que amam com presença. Porque quando o teu campo muda, o destino muda de frequência, ele ainda sente, mas agora sente de outro jeito. Não é mais o colapso da energia dele que vibra, é o eco do vazio que ficou. E esse eco, por mais que tente te chamar de volta, não te atinge mais. Você escuta, mas não responde. Sente, mas não volta, porque você já entendeu. Voltar seria trair o novo eu que nasceu do teu silêncio. A ausência foi a ponte que te levou de volta para a tua essência. E quem retorna à essência nunca mais se perde. Você começa a criar uma nova vida, uma nova rotina, um novo corpo vibracional. Os dias deixam de girar em torno de alguém e passam a girar em torno de propósitos. Você começa a sentir prazer na própria companhia, alegria nas pequenas coisas e paz nas pausas. Isso é cura, não porque o passado sumiu, mas porque ele deixou de mandar. A mulher que some e não volta não é fria, é desperta. Ela não carrega raiva, carrega sabedoria. Ela não fala de vingança, fala de destino. Porque agora ela entendeu o que o outro nunca vai entender. O silêncio não é ausência de som, é presença de alma. E alma, quando se realinha com Deus, se torna indomável. Joe Dispenza diz que quando você muda internamente, o mundo externo não tem escolha a não ser se ajustar. E é exatamente isso que acontece. A vida começa a te tratar como você se trata. As pessoas passam a te respeitar na medida em que você aprendeu a se respeitar. E o amor finalmente deixa de ser luta e se torna casa. A mulher que some não desaparece, ela se transmuta. E quando reaparece, não é mais por carência, é por propósito. Não vem pedir nada, vem transbordar. Porque quando você se cura, até a tua presença cura os outros. Você se torna o espelho do que o amor verdadeiro realmente é. Paz em movimento. Comente, eu não voltei, eu renasci. Quando o silêncio vira morada, a alma se torna impenetrável. Não há mais necessidade de provar, explicar ou justificar. Você percebe que a verdadeira força não está em ser ouvida, mas em ser inteira. E é nesse ponto que o universo se curva. Porque quando uma mulher entende o próprio valor, o mundo espiritual se reorganiza ao redor dela. O que antes era ausência, agora é território sagrado. O que antes era dor, agora é poder. O que antes era dependência, agora é presença. E quem antes te via como opção, começa a sentir tua ausência como perda. Mas você já não vibra por isso.
porque aprendeu a diferença entre ser desejada e ser valorizada. Desejo é fome, valor é reverência. E quem aprendeu a se reverenciar, jamais aceita ser alimento do vazio de outro. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde ao estado de gratidão. E é exatamente esse o estado que você alcança quando finalmente entende o propósito da ausência. Você agradece até o que te feriu, porque reconhece que sem a dor não haveria consciência. A tua ausência foi tua iniciação. Foi o deserto onde Deus te fez forte. A noite escura, onde o Espírito te ensinou a enxergar na escuridão. E agora, o que antes era fraqueza virou discernimento. Você não precisa mais fugir. Basta escolher. Porque a mulher desperta não se esconde, se preserva. Há uma serenidade nova em você. Os olhos que antes procuravam alguém, agora olham para dentro. O coração que antes implorava por amor, agora distribui amor sem medo. Você não busca mais reciprocidade, você vibra abundância. E é por isso que o universo começa a conspirar a teu favor. As portas que pareciam trancadas se abrem, as oportunidades aparecem e as pessoas certas começam a te encontrar. Porque quando você se torna luz, o destino te reconhece. Ele ainda sente, mas agora o que ele sente é o reflexo da tua ascensão. Ele sente o contraste. Porque quando uma alma se eleva, todas as vibrações ao redor precisam se reajustar. E ele, acostumado a se alimentar do teu desequilíbrio, agora se depara com algo que não entende. Paz. A tua paz o confronta. A tua calma o desarma. A tua ausência o espelha. Mas você não se orgulha disso. Você ora por isso. Porque quando a consciência se expande, até a compaixão muda de forma. Você não deseja que ele sofra. Deseja que ele desperte. Joe Dispenza diz que a energia do coração é expansiva e contagiante. E quando o teu campo vibra em amor e verdade, até quem tentou te ferir sente o impacto. A tua energia deixa marcas, não de dor, mas de luz. E essa luz não é vaidade, é misericórdia. Porque você compreendeu que toda ferida é um pedido de amor, e todo amor verdadeiro é cura em ação. Você não voltou, você subiu. E quem sobe não se explica, apenas inspira. Você é a prova viva de que o silêncio é o som mais alto da alma, que ausência também é presença e que amor próprio é oração em movimento. Você não perdeu ninguém, apenas parou de se perder. E agora, tudo o que é real começa a te encontrar. O amor, quando vem de Deus, não precisa te sugar para te sentir. Ele te expande. Ele não te faz correr atrás, te faz caminhar junto. Ele não te diminui, te honra. E é por isso que quando o verdadeiro amor chegar, você o reconhecerá, porque ele não virá confundir, ele virá confirmar. Joe Dispenza fala que a mente cria a realidade conforme a emoção dominante. E agora a tua emoção dominante é paz. A paz é a vibração da plenitude. E quem vibra a plenitude não atrai escassez. Você não está sozinha, está completa. E a completude é o portal do milagre. É quando o universo diz, agora você está pronta. Agora você entende que sumir não foi sobre ele, foi sobre você. Foi sobre a mulher que você precisou perder para finalmente se encontrar. Foi sobre o espírito que você reencontrou quando o barulho acabou. Foi sobre o amor que nasceu quando o controle morreu. Você se tornou a versão que Deus sonhou, não a que o outro quis. E essa é a vitória que não precisa ser exibida, só vivida. Feche os olhos, respire, sinta o corpo, o coração, a luz. Você está em casa. E casa é onde a alma volta a morar em paz com a própria história. Que cada ausência te reconecte, que cada silêncio te fortaleça e que cada perda te aproxime ainda mais da presença de Deus. Comente, eu sou a paz que antes eu procurava. E se essa mensagem falou com a tua alma, se inscreva no canal, porque aqui cada palavra é um espelho do teu despertar, e cada silêncio é o espaço onde Deus sussurra. A ausência é o idioma da transformação. Se você sentiu que essa mensagem falou direto com a sua alma, então não ignore o chamado. O próximo passo da sua libertação está dentro do meu e-book, que está na descrição deste vídeo. Ali,
Eu te guio em um processo prático e profundo para reprogramar a mente, curar o corpo e restaurar o seu campo energético, para que ninguém nunca mais use a sua luz contra você. Não é apenas leitura, é um reencontro com o poder que Deus colocou em você. Clique no link da descrição e comece agora o seu processo de libertação.